Vivemos na era do acesso irrestrito à informação, mas paradoxalmente a gente nunca sofreu tanto de uma epidemia de sabedoria fragmentada. O conhecimento que deveria ser a ferramenta para a nossa libertação muitas vezes se tornou o material de nossa própria gaiola. Com alguns cliques a gente tem acesso à totalidade do conhecimento humano, teoricamente, na ponta dos nossos dedos. Artigo científico, aula de universidade de elite, as obras dos grandes filósofos, dados do mercado financeiro, tudo em tempo real, na palma da nossa mão. A promessa era de uma nova renascença digital, uma era de iluminação sem precedentes. No entanto, qual é a sensação que domina o nosso tempo? É a da clareza? Ou é de uma sobrecarga constante, de uma ansiedade difusa, de uma mente que nunca para, mas que parece não chegar a lugar algum? A verdade é que fomos enganados. A gente acreditou que o acesso à informação era sinônimo de sabedoria, mas descobrimos, da maneira mais difícil, que não são a mesma coisa. O que nos foi prometido como um avanço se manifestou na prática como a era da distração em massa. Estamos imersos no que o jurista e professor da Universidade de Columbia, Tim Wu, em sua obra The Attention Merchants, descreve como a economia da atenção. Um sistema brutalmente eficaz, projetado não para nos educar, mas para capturar e revender nosso recurso mais finito e precioso, nosso foco e o nosso tempo. Essa arquitetura digital, combinado com o que o sociólogo alemão Hartmut Rosa chama de aceleração social, cria as condições perfeitas para um fenômeno que aflige as mentes mais curiosas e brilhantes da nossa geração, a obesidade mental. A obesidade mental é um estado de consumo passivo e compulsivo de informações desconexas. É ter 50 abas abertas no navegador, cada uma com um artigo fascinante que nunca terminamos de ler. O mesmo vale para vídeo, livros, enfim. É o ato de rolar um feed infinito, consumindo pílulas de conteúdo sem o frasco, fatos interessantes sem o contexto, dados sem o modelo para interpretá-los. A gente se tornou, no final de contas, acumuladores de informação. Enchemos os porões da nossa mente com um conhecimento vasto, mas desorganizado. Como um colecionador que amontou obras de arte em um depósito escuro, em vez de construir uma galeria para exibi-las. E essa acumulação sem síntese, sem aplicação, gera uma consequência dolorosa: a paralisia. É a dor de um gênio acorrentado, a pessoa que sabe muito, que tem uma curiosidade insaciável, mas que se sente incapaz de transformar esse vasto conhecimento em clareza, em ação, em um legado. Para encontrar esse problema do século XXI, eu te convido a fazer uma pequena viagem no tempo. Uma viagem não para buscar uma resposta simples, mas para encontrar um modelo de pensamento, uma filosofia de trabalho que o nosso mundo se esqueceu. A gente precisa ir até Bagdá do século IX. Naquele tempo, enquanto a maior parte da Europa atravessava o que muitos chamam de a Idade das Trevas, a cidade de Bagdá, sob o califado abássida, era o centro pulsante do mundo. Era uma metrópole cosmopolita, um caldeirão de culturas, religiões e, acima de tudo, de ideias. E no coração dessa cidade existia um lugar que se tornaria lendário: a Beit al-Hikma, Casa da Sabedoria. A história da Beit al-Hikma começa como uma biblioteca particular, fundada no final do século VIII pelo califa Harun al-Rashid, o mesmo das histórias As Mil e Uma Noites. Ele era um colecionador de manuscritos, fascinado pelo conhecimento de outras culturas, mas foi seu filho, o califa Al-Mamun, que assumiu o poder em 813 e transformou a biblioteca em algo muito maior. Al-Mamun não era apenas um patrono, ele era um erudito, um racionalista apaixonado pela lógica e pela ciência, que viu o conhecimento não como tesouro a ser guardado, mas como uma ferramenta para ser usada. A visão do Al-Mamun era audaciosa e sem precedentes. Reunir todo o conhecimento importante do mundo, de todas as culturas conhecidas, traduzi-lo para uma única língua franca, no caso o árabe, e a partir daí criar um ambiente onde esse conhecimento pudesse ser debatido, sintetizado e expandido. Al-Mamun investiu fortunas, o equivalente a milhões de dólares hoje, para financiar essa empreitada. Eruditos de todas as fés, muçulmanos, judeus e, crucialmente, cristãos nestorianos, que eram fluentes em grego e siríaco, foram contratados como os profissionais mais bem pagos do império. Eles foram enviados em expedições caríssimas para todos os cantos mais remotos do mundo. Foram a Constantinopla, ao Império Bizantino, negociar diretamente com o imperador por textos gregos que haviam se perdido no Ocidente. Foram à Pérsia e à Índia. Voltaram com os tesouros da mente humana, as grandes obras da filosofia grega
grega de Platão e da escola peripatética de Aristóteles, a geometria de Euclides, que se tornaria a base da matemática por 2 milênios, a astronomia de Ptolomeu, cujas teorias regeriam o pensamento ocidental, e a medicina de Galeno e Hipócrates. O processo de tradução em si era uma maravilha de colaboração interdisciplinar. Muitas das obras gregas não foram traduzidas diretamente para o árabe, mas através de uma ponte. Eruditos cristãos, como o lendário médico Unayn ibn Ishaq, lideraram equipes que primeiro traduziam os textos para o siríaco, uma língua mais próxima do grego, e só então para o árabe, garantindo uma precisão e uma fidelidade conceitual impressionantes. A Beit al-Hikma se tornou uma fábrica de tradução, mas também um centro de debate e crítica. E a lição mais importante para nós hoje é que eles não pararam na tradução. A Beit al-Hikma era um caldeirão de síntese criativa. A filosofia deles era a antítese da nossa obesidade mental. Eles não acumulavam conhecimento passivamente. Eles conectavam para gerar inovação. Foi nesse ambiente que o grande matemático persa Al-Khwarizmi teve acesso ao mesmo tempo à lógica rigorosa da geometria grega e ao revolucionário sistema numérico da Índia, que incluía o conceito do zero. Ao sintetizar esses dois mundos, ele criou algo novo. Em sua obra, O Livro da Restauração e do Balanceamento, ele estabeleceu os fundamentos do que hoje conhecemos como álgebra. O próprio nome de Al-Khwarizmi, latinizado, nos deu a palavra algoritmo. Foi lá que os irmãos Banu Musa, 3 gênios da engenharia, traduziram textos gregos sobre mecânica e os usaram para inventar autômatos e máquinas engenhosas. Foi lá que filósofos como Al-Kindi trabalharam para sintetizar o pensamento aristotélico com a teologia islâmica, criando uma nova e vibrante tradição filosófica. Era como o historiador da ciência Din Al-Khalili documenta a primeira grande casa do saber deliberadamente interdisciplinar da história. Essa era de ouro, esse farol do conhecimento, teve um fim trágico. Em 1258, os exércitos mongóis, liderados por Hulagu Khan, neto de Gengis Khan, invadiram e saquearam Bagdá em um dos eventos mais destrutivos da história humana. A Beit al-Hikma e seus séculos de conhecimento acumulado foram completamente destruídos. A lenda, talvez apócrifa, mas simbolicamente poderosa, conta que tantos milhares de manuscritos foram jogados no rio Tigre que as suas águas correram pretas com a tinta dos livros por dias. A biblioteca física foi queimada e um motor de progresso humano se apagou. Mas a sua missão e sua filosofia é imortal e mais necessária hoje do que nunca. A missão de combater a fragmentação. A missão de traduzir, de sintetizar e de conectar o conhecimento para gerar sabedoria. A história da Casa da Sabedoria nos mostra o caminho para curar a nossa obesidade mental. A solução não é consumir menos informação, mas sim nos tornarmos em nossas próprias vidas curadores, tradutores e sintetizadores mais eficazes. Inclusive, é por isso que esse canal existe. O Projeto Hikma é a nossa humilde tentativa de ser a continuação digital dessa grande tradição. A nossa missão aqui não é simplesmente te dar mais informação, é na verdade te dar melhores modelos mentais. É te ajudar a construir a sua própria treliça desses modelos, como defende o grande pensador e investidor Charlie Munger. Sim, aquele mesmo sócio do Warren Buffett. E com isso, que você possa entender o mundo em sua mais complexa realidade. Aqui a gente vai explorar a filosofia, a neurociência, a economia comportamental, a história, a psicologia, a teoria dos jogos e a análise de livros que mudaram o mundo. Vamos pegar as ideias mais poderosas de cada um desses campos e traduzi-la em princípios práticos que você pode aplicar na sua vida, na sua carreira e nos seus negócios. A transformação que a gente busca não é você se tornar alguém que sabe mais, é a de se tornar alguém que pensa melhor, de forma mais integrada, crítica e criativa. O objetivo final de todo esse projeto é a sua soberania intelectual, a capacidade de analisar qualquer problema através de múltiplas lentes, de formar suas próprias opiniões embasadas e de tomar decisões com clareza e confiança. Portanto, esse canal é um convite para se juntar a uma comunidade de mentes inquietas que se recusam a aceitar respostas fáceis. Se você acredita que a profundidade é a nova medida do sucesso, que a verdadeira liberdade é, antes de tudo, intelectual, então você encontrou a sua casa. Se essa jornada de exploração ressoa com você, eu te peço para considerar 3 ações simples. Cada uma delas é fundamental para que a nossa Casa da Sabedoria cresça e encontre outras mentes como a sua. A primeira delas, o seu like. Para o YouTube, cada like é um sinal de que esse tipo de conteúdo profundo e embasado tem valor, ajudando o algoritmo a mostrar esse vídeo para mais pessoas que, como nós, estão cansadas
do superficial. Segundo, o compartilhamento. Se ao longo desse vídeo você pensou em um amigo ou colega que também é um gênio acorrentado, que amaria esse tipo de conversa, enviar esse vídeo para essa pessoa é o ato mais poderoso de construção de comunidade que existe. E terceiro, a sua inscrição. Ao se inscrever e ativar as notificações, você não está apenas seguindo o canal. Inclusive, não é isso que eu quero, que você apenas siga. Na verdade, você está se matriculando nessa escola de pensamento. Você está dizendo sim a uma jornada contínua de aprendizado e expansão da sua própria mente. Boas-vindas ao Projeto Hickman.